E vemos aqui a influência de Homero, e não só de Homero, da mitologia grega, em tempos que se aproximam do nosso. Essa é uma gravura de Giorgio Ghisi. Ela data de por volta de 1540, 1550, e ela foi baseada num trabalho de Giovanni Battista, um escultor. Nela vemos a destruição de Troia pelos gregos. Troia está sendo saqueada. E aqui, à direita, vemos Afrodite ou Vênus, que protege Enéas. Enéas carrega o filho Ascânio, e ao lado vemos o seu pai, Anquises. Eles fugirão e fundarão Roma. Essa é uma pintura de Henry Gibbs e data de 1654. Enéas deixa Troia, carregando seu pai Anquises, tendo ao seu lado o seu filho Ascânio. Vemos também sua mulher, Creusa, que se perde dele no momento da fuga. Ao fundo vemos o cavalo, o presente dos gregos. Nessa gravura de Jean Mignon, artista francês, baseado num trabalho do artista italiano Luca Penny, nós vemos os troianos trazendo o cavalo para dentro da cidade. Ao fundo, aqui vemos o rei Príamo ajoelhado, agradecendo, acreditando que fosse realmente um presente deixado pelos gregos. E aqui, troianos destruindo as muralhas da cidade para que o grande cavalo pudesse entrar. É uma gravura que data de por volta de 1544. Essa é uma gravura do artista alemão Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Ela data de cerca de 1795 e tem o perfil dos 7 mais importantes heróis da Ilíada. Começando da esquerda, vemos Menelau, Paris, Diomedes, Odisseu, ou Ulisses, Nestor, Aquiles e Agamenon. Essa é uma gravura do artista suíço Henri Fuseli. Data de 1770, foi feita a partir de um trabalho de Johann Tobias Sergel. Nela vemos Aquiles, que lamenta a morte de Patroclo. Uma gravura do artista italiano Pietro Testa, que data de por volta de 1648 a 50. Nela vemos o corpo de Heitor sendo arrastado por Aquiles. Ao fundo, Andrômaca, a mulher de Heitor, desmaia. Ao lado de Aquiles, Vitória, pronta para coroá-lo. Esse é um trabalho de Max Slevogt, um artista
alemão, data de 1905, no qual Aquiles assusta, traz terror aos troianos. Eu vejo Aquiles gritando, Aquiles se transformando num grito. Ele é um grito. Essa litografia é também de Max Slevogt e data de 1906. Chama-se O Triunfo de Aquiles. Heitor já tem os pés furados e amarrados ao carro de guerra. E o homem que dá as rédeas dos cavalos a Aquiles parece temer olhá-lo nos olhos. Essa é uma pintura de 1892, se chama Dead Hector, Heitor Morto. É de um britânico, de um inglês, Britton Riviere. Então vemos Heitor morto numa praia, e animais, cães selvagens à sua volta. Mas o que é bonito de notar é o corpo bonito de Heitor. Embora Aquiles tenha tentado profaná-lo, mutilá-lo, não conseguiu fazê-lo, pois os deuses Afrodite e Apolo conservaram toda a beleza do seu corpo intacta. Os animais estão em volta, mas não farão mal ao corpo morto de Heitor. Essa é uma escultura de Thomas Banks, artista inglês. Ela data de 1789. Nós vemos Tétis, a ninfa marinha, a mãe de Aquiles, que banha o seu filho no rio Estige para que o seu corpo se torne invulnerável. Ela banha todo o seu corpo, mas não banha o seu calcanhar. A arte do século XIX foi muito influenciada pelo classicismo grego, como vemos nessa escultura de 1825, um trabalho do artista italiano Filippo Albatini. O guerreiro Aquiles tinha um único ponto vulnerável, o calcanhar. Daí a expressão famosa, calcanhar de Aquiles. Ele foi ferido por uma flecha lançada por Paris. Dizem que a flecha foi guiada pelo deus Apolo. Essa é Helena de Troia, numa escultura de Antônio Canova, que data de 1812. Esse é um trabalho de William Morris, data de por volta de 1860. Helena segura a flama de Troia, simbolizando a sua responsabilidade, o seu papel no incêndio e destruição de Troia e a paixão que ela acendia nos homens. Esse quadro se chama Ulisses e as Sereias. Ele é de 1909, de um artista inglês chamado Herbert Draper. As sereias aqui já não se parecem com as sereias representadas na Grécia Antiga.
com corpo e asas de pássaros e a cabeça de mulher. Não, as sereias aqui são mulheres, mulheres sedutoras. A tentação de Ulisses está na própria carne. Esse é um trabalho do artista americano Romare Bearden. Data de 1977 e faz parte de uma série de colagens. Colagens que, de certa forma, se assemelham ao trabalho de Matisse. Ele transpôs as viagens de Ulisses a margens africanas e ilhas caribenhas. Aqui vemos Ulisses amarrado ao mastro do barco, ouvindo o canto das sereias. As sereias são mulheres negras e vemos alguém que toca um instrumento que me lembra o berimbau. O nome dessa colagem é O Canto das Sereias. Essa é uma pintura do inglês Hans Eworth. Ela data de 1569 e nela nós vemos a Rainha Elizabeth e as três deusas, que seria o julgamento de Paris, mas o julgamento de Elizabeth. Paris aqui é uma mulher poderosa. E a rainha resolve ficar com a maçã, que no caso é um globo. Ela fica com a maçã porque ela não precisa das dádivas que as três deusas poderiam lhe oferecer, sendo ela uma monarca poderosa, inteligente e bela. E novamente o julgamento de Paris numa pintura do artista renascentista alemão Lucas Cranach, o Velho. Paris aqui é um cavaleiro medieval. Ele sonha que Hermes lhe traz as três deusas para que ele possa decidir quem entre elas é a mais bela. Ele terá que escolher entre a vida dos sentimentos, Afrodite, a vida política, Hera, e a vida contemplativa, Atena. Quem ele escolherá? Acima, vemos o deus Eros, que aponta uma flecha a Afrodite, e ela nos sorri. É a ela que ele dará a maçã. E a maçã aqui foi substituída por um globo de vidro. Paris parece completamente apaixonado por Afrodite. Há também um outro olhar que muito me fascina nessa pintura. O olhar do cavalo, que tudo, nada nos diz. Essa é Clitemnestra, numa pintura de John Collier, artista inglês de 1882. Ela usa um diadema inspirado no diadema usado por Sophia Schliemann, uma das joias de Helena. Clitemnestra, mulher de Agamenon, que o aguarda.
para vingar a morte de sua filha Ifigênia. Esse quadro é a vingança de Achilles, de Cy Twombly, um artista americano. Parece um capuz do Ku Klux Klan. Ao mesmo tempo, tem algo da letra A de Aquiles. Aquiles e sua vingança. Vingança pela morte de Patroclo. Patroclo, seu amigo, seu companheiro, para muitos, seu amor. Aquiles, que tanto matou, que tanto fez sangrar. E esse é o escudo de Aquiles, feito a partir de um desenho do inglês John Flaxman e realizado por uma empresa de ourives e joalheiros, a Rundell Bridge and Rundell, em 1822. Homero descreve o escudo de Aquiles em mais de 100 versos. É quase um microcosmo. Há céus, constelações, estrelas, sol, lua, a natureza, o universo, a terra, o trabalho, a lavoura, a dança, o lazer. É como se fosse um resumo do conhecimento grego até então. O que eu acho fascinante é que ele descreve o trabalho do deus Hefesto, o deus do fogo, da metalurgia, o ferreiro, e nós vamos acompanhando todo o processo e ficamos com isso na imaginação. Ao longo dos anos, no entanto, muitos artistas, muitas pessoas não se contentaram com imaginar o escudo. Elas quiseram realizá-lo, fazê-lo, interpretá-lo. Essa é uma das muitas tentativas. O deus Hefesto utiliza ouro, prata, bronze, latão. Aqui foi utilizada uma prata dourada. Magnífico. E essa é a última peça exposta nessa excelente exposição aqui no Museu Britânico em Londres. É de um artista americano chamado Spencer Fench e data de 2019. Ele foi à Turquia, ao local onde teria existido Troia, há 3.000 anos, e buscou capturar, fazendo leituras de uma aurora, ele quis capturar a luz daquele amanhecer, a mesma luz, talvez, que Aquiles teria visto em Troia. E buscou reproduzi-la utilizando lâmpadas fluorescentes com filtros coloridos. E aqui estamos, diante desse escudo de Aquiles, que é também um sol, raios solares, um sol que abre os céus de Troia. Isso me faz pensar numa poesia de Fernando Pessoa, que tem o título de Ulisses, uma poesia tão pertinente para essa exposição, para a vida, na qual o grande poeta português fala do mito, que o mito é um nada que é tudo, e o mito segue existindo e seguirá existindo. Quem morre somos nós, filhos da vida real. O mito é o nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. Corpo morto de Deus,
vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser, existindo. Sem existir nos bastou, por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade, a fecundá-la decorre embaixo a vida, metade de nada, morre.